Chernobyl, 35 anos depois do desastre, ainda é uma ameaça? Os detalhes sobre o acidente e a vida em Chernobyl. Hoje tu vai descobrir tudo sobre essa cidade radioativa. Se gostou do assunto, fica com a gente e bora desenrolar esse assunto. Fala gurizada, eu me chamo Matheus Fonseca. E eu me chamo Nicolas Fonseca. Já se passaram 3 décadas desde o acidente nuclear lá em Chernobyl e muitas pessoas ainda não conhecem os detalhes dessa história. Perguntas como foi e por que ocorreu o acidente, como é realmente a vida em Chernobyl atualmente e será que Chernobyl representa alguma ameaça hoje em dia? O vídeo de hoje é a primeira parte dessa história. Dividimos em 2 vídeos, pois são muitos detalhes sobre esse acidente radioativo. Tchê, então pega, te inscreve no canal e ativa as notificações para que você não perca a parte 2 desse vídeo sobre essa incrível cidade radioativa. Começamos pela usina de Chernobyl, que foi construída na década de 70 e fica a 90 km da cidade de Kiev, capital da Ucrânia. Para entender como esse desastre aconteceu, precisamos entender primeiramente como funcionava a usina e qual foi o seu erro. A usina de Chernobyl possuía 4 reatores nucleares de alta potência, mas 2 estavam em construção. Na usina era produzida a energia elétrica através da fissão nuclear. A fissão nuclear é uma reação em cadeia que funciona da seguinte forma. O átomo de urânio, por ser muito instável, ao ter seu núcleo bombardeado por nêutrons e quebrado, ele se divide em 2 núcleos formando outros nêutrons, que também vão atingir outros átomos de urânio, formando a reação em cadeia que produz a fissão, que é quando o átomo é fendido e gera muito calor. Esse calor servia para aquecer a água, que no seu estado de vapor utilizava-se para alimentar as usinas, continuando assim a produção de eletricidade. Essa eletricidade abastecia 10% da União Soviética e por isso a usina de Chernobyl era tão importante. Para controlar a intensidade da atividade nuclear, dentro do reator existia um sistema com barras de controle feitas de boro, que absorvem os nêutrons. Tchê, para tu ter uma ideia da potência dessa atividade, existiam 170 barras de boro dentro do reator. Impressionante, eu diria. A função de quem trabalhava na sala de controle era de manter o equilíbrio entre as barras e a potência do reator, e foi aí que começou o problema. Na madrugada do dia 26 de abril de 1986, ocorreu o desastre com a explosão do reator número 4, durante um teste de segurança devido a uma sucessão de erros operacionais. O teste tinha como objetivo avaliar como seria resfriado o reator em caso de falha de energia nas bombas elétricas, já que elas levavam a água fria para o reator. E sem energia não seria possível resfriar o reator, pois poderia causar uma explosão, o que infelizmente acabou acontecendo. Para realizar o teste, o reator operou em 1.600 MW, metade de sua capacidade, até que chegasse em 700 MW. Condição ideal que seria para realizar o teste. Mas o problema é que, operando com a metade da capacidade, o reator ficou mais frio, acumulando xenônio, que foi o elemento que acabou envenenando o reator. O xenônio é um dos principais produtos da reação de fissão nuclear e é um gás de nêutron altamente absorvente. Para que chegasse a 700 MW, os operadores baixaram 8 barras de controle para resfriar o reator, infringindo a regra de segurança de ter no mínimo 30 barras abaixadas. Mas com a presença do xenônio, a potência caiu drasticamente. Os operadores tentaram aumentar a temperatura, mas não conseguiram e realizaram o teste mesmo assim, desligando a bomba de água com 200 MW de potência. Foi quando a potência disparou. Na tentativa de parar o reator, os operadores baixaram todas as barras de controle de uma vez, o que foi um erro fatal, pois as pontas das barras eram feitas de grafite, o elemento que também revestia as barras de urânio que produziam as fissões nucleares. Não, e olha só, as pontas eram de grafite, pois era o material mais barato. É o barato que saiu muito caro. Realmente. Pois na tentativa de parar o processo de reação,
acabou acelerando ainda mais esse processo, fazendo com que o reator atingisse os incríveis 32.000 megawatts, 10 vezes mais que o limite da capacidade. Cara, quer morrer? Depois não quer que exploda tudo. É. A temperatura dentro do reator chegou a 4,6 mil graus Celsius, quase a temperatura da superfície do Sol, que é de 5,5 mil graus. Com a pressão, o reator explodiu com uma força equivalente a 66 toneladas de TNT, arrancando a tampa do reator e o telhado da usina, que era um prédio de 20 andares, espalhando no ar o material radioativo. Tu ficou com alguma dúvida até o momento? Deixa aqui nos comentários que a gente te responde no próximo vídeo, a parte 2. Os heróis de Chernobyl. Logo após a explosão do reator, chamaram os bombeiros para socorrer as pessoas. Porém, o que eles não sabiam é que estavam entrando em um local com nível altíssimo de radiação. E mais um detalhe, eles não estavam entrando lá com as roupas adequadas. Sim, porque quem sabia dessa radiação alta aí foi obrigado a ficar calado. Pois o regime soviético não queria que o mundo soubesse de tal explosão e tal gravidade do evento. E eles demoraram para tomar as devidas providências. Somente no dia 28 foi reconhecido a gravidade do problema em Chernobyl. Detalhe, não foi pelo governo da União Soviética, e sim foi por uma central nuclear da Suécia que detectou níveis altíssimos de radiação a mais de 1.000 quilômetros de distância. E a União Soviética ainda tentou esconder o ocorrido, mas chegou a um ponto que eles não conseguiram mais abafar a situação. Foi iniciada a evacuação nas cidades ao redor em Pripyat, cidade que foi construída para os operários da usina e suas famílias. Mas é lógico que a evacuação começou tarde demais. A radiação já estava na atmosfera. Partículas radioativas foram além da União Soviética e da Europa Ocidental. Segundo o mestre e doutor em física nuclear e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Johnny Ferraz Dias, a radiação foi detectada no ar aqui no Brasil, em um laboratório em São Paulo, onde o professor trabalhava na época. Porra! Não, porque o Brasil, a localização da Rússia pro Brasil é muito... Todo o oceano, negão. Caraca, mané, nossa, velho. Bagulho. E tu já sabia que essa radiação foi detectada aqui pertinho de nós? É, rapaz, isso é verdade. Quer saber aonde você vai descobrir isso? Seguinte, segue o Desenrolando Assunto no TikTok e no Instagram, porque é lá que tu vai estar por dentro dessa incrível curiosidade sobre a radiação de Chernobyl. O incêndio foi começando a ser controlado a partir do dia 10 de maio, depois de terem sido jogados mais de 5.000 toneladas de produtos em cima do reator e mais de 4.000 sobrevoos. Mas apesar do incêndio ter sido contido, havia outro risco. O núcleo do reator ainda derretia, e por baixo havia uma espécie de piscina, o que era o sistema de resfriamento, e as bombas de água não estavam funcionando. Caso a matéria radioativa que estava derretendo entrasse em contato com a água, haveria outra explosão, destruindo os outros 3 reatores. Uma explosão dessa magnitude teria destruído metade da Europa, o que seria inabitável por cerca de 500 mil anos. A única forma de evitar seriam esvaziando essas piscinas, porém as válvulas presentes estavam debaixo da água, e nessa água continham doses letais de radiação. Os 3 voluntários foram os heróis que entraram na piscina e impediram a segunda explosão. Os engenheiros Alexei Ananenko e Valery Bespalov e o supervisor Boris Baranov. Milagrosamente, os 3 sobreviveram à radiação. Baranov, infelizmente, acabou falecendo em 2005, mas foi de infarto. E o trio ficou conhecido como Esquadrão Suicida. Com a criação da Zona de Exclusão, que abrange um raio de 30 km a partir do reator, só era permitida a entrada dos liquidadores. Como ficaram conhecidos os 600 mil soviéticos que trabalharam para corrigir os danos do local? O trabalho dos liquidadores era praticamente impossível. Como as partículas radioativas não têm cheiro, são invisíveis e não podem ser destruídas, tudo tinha de ser enterrado ou selado. Tudo mesmo, inclusive as próprias folhas que caíam das árvores. Os trabalhos mais perigosos, como a retirada de escombros contaminados,
deixava os trabalhadores tão expostos que apenas em alguns minutos as doses de radiação poderiam ser letais. Os pilotos não receberam nenhuma roupa de proteção especial e, inclusive, alguns, para suportar o calor, usavam apenas calças dentro do helicóptero. Eles só podiam sobrevoar a área por 3 dias, pois se ficassem mais tempo expostos, acabariam adoecendo muito rápido. As aeronaves só receberam proteção alguns dias depois, com chapas de chumbo. Mas apesar dessa proteção, a radiação nas aeronaves era tão alta que quando elas pousavam no solo, a grama ficava amarela na hora. E todos esses helicópteros que foram utilizados na operação foram abandonados lá no local. Para conter a radiação, foi construído em torno do reator um sarcófago de cimento, que ficou pronto alguns meses após o desastre. Em 2016, a estrutura foi modernizada, recebendo uma cobertura de aço chamada de Novo Confinamento Seguro, que funciona como um escudo e tem uma durabilidade estimada em 100 anos. O total de número de mortes desse desastre é incerto, mas de acordo com relatórios oficiais, 59 pessoas morreram de forma diretamente da radiação e outras 3.500 mortes de forma indireta. Mas será que são precisos esses dados? Mas alguns estudos dizem que aproximadamente 600 mil pessoas sofreram com doenças e mutações genéticas. Segundo esses estudos também, a área afetada pela contaminação só será segura daqui a aproximadamente 3.000 anos. E quem quiser acompanhar a progressão desta descontaminação, siga a conta Chernobyl Status no Twitter, que atualiza a progressão da descontaminação, que atualmente não chega a míseros 2%. Tá, e a realidade hoje em Chernobyl? Os animais mutantes, o perigo que a usina ainda causa para nós? Essas perguntas serão respondidas na parte 2 desse vídeo, que será postada semana que vem. Então garanta que você não vai perdê-la, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sino das notificações, para que assim o YouTube te notifique sobre essa parte final do nosso vídeo de Chernobyl. Se gostou dessa primeira parte, deixa teu like aí no vídeo e nos vemos no próximo.